At Strayer University, we help students like you go from, is it possible? To anything is possible by offering access to up to 10 no-cost gen ed courses, so you can reach your goals affordably and fast. Visit strayer.edu to learn more. No-cost gen eds provided by Strayer University affiliate Sophia. Eligibility rules apply. Connect with us for details. Strayer University is certified to operate in Virginia by Chev and has many campuses, including at 2121 15th Street North in Arlington, Virginia. Está começando mais um Acredite Se Quiser Arquivo Fenômeno e hoje nós estamos com uma bomba, não é mesmo, Sr. Fudiek? Isso aí, Mr. PH. Estou bem curioso com essas informações hoje e... Oxe, informações bombásticas pelo visto, hein? Ô, meu amigo, me deu até frio na barriga quando eu comecei a conversar com o nosso convidado hoje, porque quando nós lançamos nosso episódio de Operação Prato Parte 4, lá com o Heitor, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, olha, essas coisas acontecem mesmo. Eu falei assim, mas como que você sabe disso? Ele falou assim, porque eu meio que estive envolvido em algumas delas. Como assim? Então, hoje, eu gostaria de agradecer muito mesmo a presença e a coragem de poder contar pra gente isso tudo. O senhor Grush, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, pessoal aí, muito boa tarde, boa noite, seja qual for o momento que o pessoal vai escutar aí o nosso podcast, o nosso relato, as nossas histórias. É isso aí. Então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, vocês vão ouvir coisas que vocês vão ficar assustados. Avistamentos inexplicáveis, registro fotográfico, discos voadores, Ministério da Defesa, inteligências não humanas. Acredite se quiser. Antes de começarmos nosso episódio, um recadinho rápido pra vocês, que é sobre o nosso primeiro encontro do Acredite Se Quiser com vocês, queridos ouvintes, aqui em Belo Horizonte. Esse evento, o BHQ, Belo Horizonte Livros e Quadrinhos, é uma parceria com a editora Tábula e com Acredite Se Quiser, e também com o Fuzue Gibicon, e vai ser no Hotel Royal, que fica ali na Savassi, no dia 12 de julho, sábado, de meio-dia às 7 da noite. Teremos artistas, palestras sobre ufologia, presença confirmada dessa pessoa que vos fala, do nosso querido Sr. Fudiek. O Morgan vai estar também fazendo palestra. O Pacatini vai fazer o relançamento do seu livro Incidente Varginha, uma versão expandida com muito mais conteúdo, e vai estar lá também dando autógrafos no livro recém-lançado e também fazendo uma palestra sobre os eventos de Varginha. E também não se esquecendo que, como o próprio nome entrega, é um evento de quadrinhos também, teremos vários artistas de quadrinhos, escritores, roteiristas, muitos estandes ali vendendo action figures, estátuas, livros. Então não percam, vai ser um evento muito legal. Já marca na sua agenda aí, dia 12 de julho nós temos um encontro marcado. E lembrando que maiores informações estão no episódio que nós lançamos no nosso feed ali do podcast, chamado Aviso Importante. Dê uma conferidinha lá. Valeu, um grande abraço e encontro com vocês lá. Antes de começarmos nosso episódio, nossa tradição aqui dos relatos, o nosso convidado de hoje tem relatos de coisas que ele avistou, experiências que ele passou e que fizeram ele criar curiosidade sobre esse assunto e se envolver
meio que diretamente nessas histórias aí. Então, vamos escutar da própria boca do nosso convidado de hoje o seu relato. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Sr. Grush, por favor, nos conte como que surgiu esse interesse seu pela ufologia. Então, pessoal, tudo começou em 1993, no interior do Rio Grande do Sul. Eu venho de uma cidade que é muito famosa por suas pedras preciosas, e a gente tinha propriedades no interior. Eu morei no interior a grande parte da minha infância e pouco da juventude. E a gente criávamos gado, tínhamos açude de peixes, e fomos dar uma vistoriada na propriedade, eu e o meu falecido pai. E nesse momento que a gente estava retornando, a gente tinha que subir um morro que do lado desse morro tinha um vale e tinha outro morro vizinho. Quando a gente estava numa altura assim desse plano alto, vamos dizer assim, né, que a gente avistou o outro morro, eu olhei assim na encosta dele, tinha um objeto prateado flutuando mais ou menos 1 metro acima da terra, e tinha uns homenzinhos de preto, uns 3 homenzinhos de preto que estavam em volta desse objeto. Eu falei: olha lá, pai, aquilo lá, o que é aquilo lá? E o meu pai falou assim: se abaixa, aquilo lá não é desse mundo. E aí se abaixamos assim, ficamos cuidando. E aqueles homenzinhos aparentavam ter mais ou menos 1 metro de altura. Eu não conseguia ver detalhes, mas eles tinham uma luz vermelha na mão, que era sol claro, de tempo claro, assim, sem nenhuma nuvem. E aqueles homenzinhos apontavam aquela luz vermelha pro chão. Cara, pera aí, rapidinho, você viu isso de dia? De dia. Distância aproximadamente uns 400 metros, mais ou menos, um morro no outro, e tinha um vale no meio. E esses homenzinhos estavam com essa luz vermelha forte, dava para ver. Hoje claramente dá para dizer que era um laser. Naquela época eu nem sabia o que era isso, né? Na minha inocência, na minha ignorância, vamos dizer assim, né? Falta de conhecimento. E passavam em direção ao solo aquele laser, tipo como se fosse escanear. Sabe, daí tinha um outro campo logo adiante, assim, e a gente arrendava as terras lá para um compadre colocar gado, criar seu vaca leiteira e coisa assim. E esse compadre tinha ido dar sal pro gado, e esse compadre gritou para chamar o gado. Sabe quando você grita, e que você vai o vaqueiro no campo? Ele gritou, e eu acho que esses homenzinhos ouviram. O que aconteceu? Eles entraram nesse objeto prateado em forma de disco. E esse objeto subiu mais ou menos uns 100 metros, assim, devagar. E ele foi, do nada, assim, ele foi mais ou menos uns 400 metros no céu, na diagonal, e sumiu. Ele não foi no horizonte, assim, que nem um helicóptero, um avião, que você vai vendo até desaparecer, entendeu? Ele foi pra cima. Você vai e você vê para que lado que ele some, né, no horizonte, ele some. Não, cara, esse objeto ele foi até uma altura no céu, assim, e sumiu, desapareceu totalmente, tá? Então essa foi a primeira vez que eu vi, tá? Passados uns dias, o meu pai puxou lá no sul, o pessoal tem o costume de tomar o chimarrão, né? Tomar o chimarrão na roda de gaúcho, de compadres. E o meu pai foi falar esse assunto com o compadre dele. E se tava lá, eu vi. Isso aí é coisa de outro mundo. Isso aí é assim, mas vamos lá ver. Tá, e o meu pai trabalhava com pedras preciosas, tinha algumas ferramentas, e pegou umas ferramentas, levamos junto. E fomos lá onde é que estavam esses seres e onde é que apareceu esse objeto. Lá tinham uns sinais, assim, como se o capim tivesse
dobrado, não quebrado e nem queimado, dobrado. Ele dobrado assim como se tivesse alguém passado a mão e dobrado nele e enrolado assim o capim, assim, como se fosse um redemoinho que tivesse acontecido ali e não tinha marca nenhuma assim de que queimou. Mas estava dobrado assim como se tivesse alguém pegado com a mão o capim, enrolado ele todo e dobrado. Como agrogrifo, tipo aqueles agrogrifos. Tipo aqueles lá que o falecido Gevaerd, até eu conversava muito com ele, tipo aquilo que ele mostrava. Então tava desse jeito lá e o meu pai pegou um objeto chamado ponteira e começou a bater no solo, que é para fazer um teste, assim, para ver se aparece alguma coisa, e começaram a bater com a marreta para ver se aparecia alguma coisa e deu no objeto. Pum, 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 pum. Começamos a escavar, achamos uma pedra enorme, do tamanho maior que um fogão. Aquela pedra de cristal puro, né? Na época o meu pai vendeu ali, deu uns R$3.500, era muito dinheiro, em 1993, isso. Aproximadamente esse valor aí que ele pegou e vendeu para as fábricas de pedra. E uma parte dela que não prestou, vamos dizer assim, que não deu aqueles bicos, aquelas gemas, né, que tem que abrir, fazer todo um processo ali de extração, ficou lá e tá lá no morro até hoje. Tá lá no morro até hoje, essa pedra, esse resto dessa pedra tá lá. Então, essa aí foi uma das vezes. A segunda vez, passado mais ou menos um ano por aí, eu fui pescar com um amigo meu, o apelido dele era Nico, e o Nico fomos pescar, eu já sabia atirar, eu era adolescente, mas já sabia atirar. E o meu pai foi militar, meu avô foi militar, então a gente veio de uma família de militares, e a gente aprendi a atirar muito cedo. Eu levei uma espingarda, um revólver e materiais de pesca, 3 cachorros juntos. Foi eu e o Nego e fomos acampar lá na beira de um rio. Tem tá lá o rio até hoje, que meus avós tinham um moinho, aqueles antigos de colonização italiana, faziam moinho movido a água, né? Tá lá o moinho até hoje, moinho em serraria movido a água. E armamos um acampamento do lado de um poço, eu armei o Nego um pouco mais para baixo. Uma lua, não era lua, era aquela meia lua assim que tem que você enxerga todas as estrelas, tipo um tapete assim, né? O céu muito, muito claro, muito límpido. E aí você vê a curva das árvores, tudo assim, a barranca do rio. E lá numa altura, perto das 10 da noite, por ali mais ou menos, 11 horas, eu ouvi um zumbido. Mas um zumbido assim, você sabe, não tem nada aqui na Terra para eu descrever esse zumbido. Ele é parecido com um ar-condicionado split funcionando ao longe, mas não é igual. É um zumbido diferente, tá? Mas é uma coisa que o som que eu posso falar assim que é aproximado, para você mais ou menos ter uma noção. Esse zumbido vinha pro lado de cima do morro à direita minha assim, tinha uma curva de rio e esse zumbido estava para lá. E esse zumbido veio se aproximando, tipo assim, e veio se aproximando e começou a clarear as árvores para aquele lado. Quando eu vi, assim, do nada surgiu em cima do morro, assim, um objeto redondo de mais ou menos uns 15 metros de tamanho, muito perto de mim, mas muito perto mesmo, que clareou todo o rio, clareou eu, com a luz azul. Azul, assim, não tem um azul também para eu te falar, é parecido com neon, mas não é neon, é um neon puxado pro LED. Assim, um azul claro. E essa luz desse objeto metálico, ela não saía de lâmpada. Era o próprio casco do objeto, tá, em forma de disco, que emitia essa luz. Tipo assim, a energia saía dele e circulava em volta dele aquela luz. E aonde ele passava em cima das árvores, torcia todos os galhos também. Torcia todos os galhos e os pedaços de folha, tudo subiam. Quando chegavam perto desse objeto, as folhas, elas iam para os lados, se espalhavam assim e giravam em volta. E aquele objeto vinha vindo, não tinha janela, não tinha um parafuso, não tinha fresta, ele tinha dobras, tá? Ele tinha dobras, tipo você pegar uma tampa de uma panela, virar assim e você vê aquela ondulada assim para formar, botar 2 tampas assim. O famoso disco voador, que o formato clássico, mas não tem assim um detalhezinho para você dizer assim que ó, ali tem um negócio, tem uma porta, tem nada, não sei nem como é que entraram lá dentro. Se tinha alguém lá dentro daquele objeto, pelo tamanho tinha, né? Porque não é possível, quase do tamanho de um ônibus.
E aí, aquele objeto veio por cima assim, desceu um pouco e foi pra trás do morro e o nego veio correndo lá de baixo. Tu viu, veio se quebrando o galho, empurrando. Tu viu, fica quieto, cara. Naquele momento eu já tava com a espingarda engatilhada pra atirar, na minha ignorância, né? Já tava com a espingarda pra engatilhar, atirado numa moita, assim. Eu disse assim, ó, pega esse facão aqui, pega esse revólver aqui e vamos subir aqui nesse morro aqui pra ver onde é que sentou isso aí. E aí nós saímos abrindo uma picada, assim, subimos no morro do lado, nada. Mais nada, silêncio, escuridão total, o objeto desapareceu. A partir dali eu comecei não tinha uma internet disponível ainda na época, né? Nem sabia, nem existia. Eu vim conhecer a internet depois no exército, né? Que a gente fez até uma excursão para conhecer a internet. E aí não tinha nada, e quando eu comecei a ouvir e ver alguns relatos, foi por revista e coisa, e eu comecei a pesquisar, me interessar no assunto. E aí eu entrei no exército e comecei a investigar lá dentro e procurar quem tinha, que seção que era, encarregado, se tinha alguma coisa. E fui me aprofundando. Quando surgiu a oportunidade, eu comecei a mexer nesse setor aí. Calma, que isso aí já é outro papo. Pera aí, calma. Calma. Cara, vamos lá. Ô, Jackson, o relato dos primeiros seres ali, com a luzinha vermelha na mão e tal, o relato da olaria lá com o Holanda, lá na Operação Prato, é basicamente isso. Lembra, né? Eu lembrei disso também. E no Rio Grande é comum relatos assim, né, desses homenzinhos pequenos, assim, aparece muito em área rural. Cara, e outra, esse segundo avistamento seu, com essa nave, com essa riqueza de detalhes que você descreveu aí, eu acho que eu nunca vi ninguém num relato me dar tantos detalhes, assim, do objeto, de como foi, e eu achei muito interessante essa parada que você falou das folhas. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Você já tinha ouvido, Jackson? Não, esse detalhe não. Pra mim é inédito. Mas então tá, vamos deixar os relatos aqui. Eu quero que vocês estão escutando, escutem esse relato com calma e tirem suas próprias conclusões. Então, vamos embora pro nosso episódio, que hoje o papo promete, viu? Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Sr. Grush, você falou ali no seu relato que esses avistamentos te levaram a ter curiosidade sobre o assunto, e quando você entrou no exército, você começou a procurar, até que você chegou, de fato, nesse setor. Como é que foi seu envolvimento nesse setor e o seu primeiro dia com alguma coisa assim? Como é que foi? Cara, funciona assim. Nem o exército, nem a aeronáutica, nem nenhuma das forças se envolve diretamente com isso, a não ser que tenha problemas comunitários e alguma autoridade, como prefeito ou governador, solicite. Então, às vezes, as 2 vezes aí principais que eu me envolvi diretamente, foram solicitações de prefeitos e de autoridades que solicitaram apoio, né? Até a própria polícia, que não tinham um discernimento, não tinham nenhum traquejo para lidar com esse fenômeno. Então, a primeira vez, ali em 2005, foi na região de Morretes, do Paraná. A gente foi acionado, então, para não chamar atenção, a gente foi fazer vamos dizer assim, manobra, e fomos até Curitiba. De Curitiba a gente pegou uns veículos que não chamassem atenção e fomos até certo ponto. Nesse certo ponto a gente viu que precisaria de equipamentos melhores, que era difícil acesso à área de incidência, para a gente montar algum acampamento, alguma coisa que desse frutos. Então, montar um perímetro, que chama assim, né? O militar monta um perímetro para fazer a sua ronda, para fazer a sua patrulha. Sr. Grush, rapidinho. Esse chamado foi de alguma coisa que estava sobrevoando a região, ou tinha alguma coisa que tinha caído lá? Sobrevoando a região e moradores assustados, né? Que estavam aparecendo em localidades, em casas, luzes em cima de casa, clareando tudo, e muita gente, algumas pessoas apavoradas, foram reclamar para o prefeito, e o prefeito acionou, e a polícia nos acionou. Estava acontecendo, inclusive sumindo animais, né? Estava sumindo animais, e aí, antes que alargasse o assunto, se transformasse em polêmica, porque é uma região muito turística, ali a região de Morretes, né? Se você vê, tem passeio de trem, tem coisas ali, e estragar o turismo. As pessoas iam ficar assustadas, né? Então a gente foi
até lá para verificar isso aí. E o que aconteceu? A gente montou uma campana, vamos dizer assim, né? E ficamos lá 5 dias. Nos primeiros 2 dias, 1 dia e meio, a gente não teve êxito nenhum. No segundo pro terceiro dia, a gente começou a observar luzes. Então essas luzes tinham uns padrões diferentes. O que é padrões diferentes? Uma hora ela aparecia de um jeito e outra hora ela aparecia de outro. Não era assim alguma coisa uniforme. Uma hora ela aparecia meio oval, outra hora ela aparecia redonda, uma hora ela aparecia laranjada, outra hora ela aparecia amarela e outra hora vermelha. Então foi fotografado, né, essas luzes. Em nenhum momento a gente foi hostil, até porque a gente não sofreu hostilidade. Então a gente estava mais como observadores para ver o que estava acontecendo, fazer um relatório, levantamento, para ver se era algum teste de alguma coisa que estava desenvolvendo por ali que a gente não sabia, o que estava acontecendo, enfim. Então, do quarto para o terceiro dia, a gente estava patrulhando, montando um perímetro em zigue-zague. Não sei se você pode imaginar mais ou menos assim. Um zigue-zague é você dar uma cobertura aqui até tantos metros, mais uma dupla lá até tantos metros, lá mais na frente, outra mais recuada, mais ou menos assim, posicionamento em zigue-zague, para você entender mais ou menos como é que é. E a gente montou daí esse perímetro e levamos a câmera Sony mais moderna da época, levamos 3 câmeras, e aí as outras mais inferiores, conseguimos fotografar as luzes. Essas luzes apareciam, desapareciam, andavam em círculo, em zigue-zague, na vertical, de toda maneira, e não conseguimos identificar o que era por trás daquelas luzes. Do terceiro para o quarto dia, a gente estava mais ou menos umas 3 horas da tarde, uma clareira, calor infernal, os mosquitos pegando, e apareceu esse objeto grande, do tamanho quase que eu vi daquela primeira vez, daquela aparição que eu tive. E ali eu já estava, vamos dizer assim, quando você está preparado para qualquer tipo de coisa e você já viu aquilo lá, eu já estava familiarizado, vamos dizer assim, né? E aí veio aquele objeto prateado, ele não emitia nenhuma luz, simplesmente flutuava, não emitia um som, eu não estava de frente para ele, eu estava de lado, e ele veio beirando a rede elétrica. E a patrulha que estava de frente conseguiu fotografar ele. Ele veio beirando a rede elétrica, pairou do lado da rede elétrica por alguns momentos e foi deslocando devagarinho, e de repente ele foi para cima e desapareceu. Isso durou mais ou menos uns 2 minutos, 3 minutos por aí, esse círculo, esse movimento todo aí que ele fez. E desapareceu no meio do nada, não foi para lugar nenhum, simplesmente como se você estalasse, piscasse o dedo, não estava mais ali. Ô, Sr. Grush, quando a gente começou a conversar, você começou a me contar essas histórias, esse envolvimento seu com esse assunto, você me mandou um documento. Esse documento, ele tá escrito o seguinte, data, dia 3, eu vou ler pra vocês o que tá escrito no documento, tá bom? Data, 10/3 de 2005, hora, 15h57 horário de Brasília, classificação, ultra secreto. Localização do evento, ponto de observação, Serra da Graciosa, Morretes, Paraná, Brasil. Latitude, 25,4052, longitude, 48,8347. Altitude do objeto, aproximadamente 1.200 metros acima do nível do mar. Altitude em relação ao solo, aproximadamente 30 metros. Clima, céu parcialmente nublado, visibilidade excelente, ventos fracos, 5 km/h. Dados do objeto aéreo não identificado, OANI. Designação provisória, OANI MRT 0625. Formato, disco achatado clássico, superfície metálica prateada com alto índice de refração. Dimensões aproximadas, diâmetro de 12 a 15 metros. Altura central, 3,5 metros, cúpula superior. Coloração, prateado metálico, com parte inferior notadamente mais escura. Reflexo compatível com alumínio polido. Cara, vamos lá, quando você me mandou essa primeira vez, você me mandou esse documento de visualização única. Você me mandou lá no Zap, eu abri ali, isso já estava tarde da noite. E eu bati o olho ali, vi e tal, eu lembro que eu te falei assim, cara, amanhã a gente conversa com calma, porque eu tava assim, muito cansado, cara, eu tava quase dormindo. Só que como eu já tava aguardando o seu contato, você me chamou, ele começou a conversar, eu falei, vamos ver se ele manda alguma coisa aqui, você mandou. E eu li ali, e deitei e fui dormir. No outro dia, eu fui gravar com o Jackson,
E aí a gente tava conversando, inclusive vocês escutaram o episódio aí que nós citamos esse fato. E eu falei, ô Jackson, ontem um militar entrou em contato comigo, cara. Ele me mandou um documento, eu não tenho um documento aqui pra te mostrar, porque ele mandou visualização única. Era tarde, expliquei pra ele e tal. Mas eu lembro de alguns detalhes lá que era ultra secreto e foi em Morretes, no Paraná. Aí o Jackson falou assim, mas Morretes foi onde caiu um objeto no início do ano. E cara, eu não lembrava a data. Eu lembrava que era em Morretes, eu tinha visto a descrição e tudo, e eu fiquei naquela, foi quando eu te mandei mensagem. E solicitei que você mandasse de novo pra mim o documento. Você me mandou, eu passei ele pro Jackson. A gente ontem, inclusive, você falou assim, esse documento que eu vou te mandar, você pode divulgar pro pessoal. Eu coloquei lá no nosso grupo do Aloterráqueos, e agradecer muito lá o Flávio, o Gustavo Conaccioni, o Joab, o Márcio Parucini, o Arthur Gatti. A gente estava lá ontem discutindo sobre isso e joga em ChatGPT para ver isso e tal, não sei o quê. Aí o ChatGPT avisa, esse documento tem possibilidade de ser real, todas as frases usadas são normativas de exército e tal, não sei o quê, tchau, e tal, não sei o quê. E ficamos naquela conversa ali. Você me contou uma história depois, inclusive eu comecei a conversar com você e você falou que tinha foto, que você citou aqui. E depois de eu te amolar muito, mas muito mesmo, acho que você fez pra ficar livre da minha injeção de saco, você me mandou a foto lá e me mostrou, visualização única. Eu bati o olho nela e eu te pedi fazer a mesma coisa pelo Jackson. Manda pro Jackson lá, pro Jackson dar uma olhada. E o Jackson também viu a foto. Então nós vimos a foto. Na foto ali, eu consegui ver alguns detalhes, ela tinha um carimbo escrito Ministério do Exército, e embaixo uma sigla, CIE. Então eu te pergunto assim, uma rápida jogada no chat, na internet ali e tal, que o Ministério do Exército ele não existe mais desde 99. E eu vi aquele carimbo ali, e aí o Jackson me chamou a atenção pra isso, a gente começou a discutir lá, que o Ministério do Exército virou o Ministério da Defesa e tal. Antes da gravação, eu tava questionando você justamente disso e você, resolveu a charada que eu estava com dúvida. Vamos lá, me explica. Por que esses documentos estão com você e por que esse carimbo está lá? Correto. Eu entrei no exército em 96 e aí foi o que aconteceu assim. Quando eu fui carimbar esses relatórios, eu peguei um carimbo antigo que eu tinha lá e coloquei e assinei. Depois que eu vi que estava com um carimbo antigo, que a gente tem um monte de carimbo em cima da mesa ali das caixas, estava com o carimbo antigo. Tirando essas duas folhas de lado, eu refiz o relatório com o carimbo certo, mandei o relatório com o carimbo certo, e essas folhas que sobraram aqui, o que eu faço com elas? Em vez de eu colocar no lixo, eu peguei, como eu sou aficionado por isso aí, eu vou guardar isso aqui pra mim. Você merece um beijo. Joguei dentro de uma pasta minha e trouxe pra casa. Por isso que eu fiquei com essas duas folhinhas e essas fotos. Por causa desse erro de carimbo. Então, eu disse assim, eu não quero ficar famoso, não quero largar isso aqui na mídia de hipótese nenhuma. Eu sou um estudante e acho que as pessoas têm que saber que isso existe. Só que é uma coisa que ninguém tem. Não quero provar pra ninguém se é verdade, se é mentira. Dane-se. O que o stalker, o que o fulano da internet, especialista da internet vai achar. Eu sei o que eu vi e o que eu tenho comigo que eu sei que é verdade. Isso basta para mim e para os meus familiares eu chegar para um filho meu, para um neto meu e mostrar aqui, ó. Não seja ignorante. O maior defeito da humanidade é a ignorância. É achar que sabe tudo, que é o especialista, que é o ChatGPT que manda. E na hora do vamos ver, quem vai saber mais detalhes, quem vai saber que realmente existe é quem viu, quem estava lá. Eu não tenho, vamos dizer assim, uma prova material, mas eu tenho evidências. Então eu pego e paro com você num carro, eu te levo lá no morro, no meio do nada eu te levo lá e você vai ver que tem uma pedra gigante de cristal lá, ó, e vai fechar com a história que eu te contei. Olha aqui, você lembra que eu te enchi o saco pra me ver a foto, né? Provavelmente você vai ouvir essa história voltando aí. Cara, e aquele terreno? Vou dar um pulinho lá, então... Não. Já fica sabendo. Não tem problema, eu vou com você lá, te levo lá naquele terreno, te levo nos lugares, te levo no morro, te levo no rio, te levo em todos os lugares. Cara, perfeito. Você vai juntando fragmentos. Como é que é o estudo OVNI? Ninguém tem um relato concreto de começo, meio e fim. É tudo fragmento, é tudo pedaço. Hoje em dia eu vejo um cara relatando de uma nave que ele viu, que ele foi abduzido, eu já digo se é verdade ou se é mentira, porque eu sei os detalhes. Quando você vê de perto, você tem os detalhes, daí você já sabe se o cara tá mentindo ou tá falando a verdade. Então você junta pedaços, fragmentos de histórias, de narrativas, de estudo, que você vai fechando com o que você viu e você vai vendo o que é de verdade e o que é de mentira. Então eu sou um estudante, um buscador como vocês,
E essa ufologia, vamos dizer assim, a casuística, que fez parte da minha vida, me levou a ver coisas reais. E a carreira militar me ajudou a desvendar um pouco disso aí, né? Cara, você foi perfeito. E eu quero muito te agradecer novamente aqui, você ter a coragem de vir aqui, mostrar isso pra gente, contar isso pra gente. Eu vou falar já pra quem tá escutando, a foto não vai ser divulgada, tá? Ele mandou a foto pra mim e pro Jackson, a gente viu a foto ali, visualização única, a gente não tem cópia da foto nem nada, então foi pra gente ver. Se algum dia o nosso amigo Sr. Grush resolver falar assim, não PH, eu vou te mandar a foto, você pode divulgar, estarei divulgando pra vocês. Mas só pra ficar o registro que nós vimos aquelas fotos. Eu não vou entrar no mérito aqui, que eu não quero discutir autenticidade de foto nem nada, eu quero me ater ao relato do Sr. Grush, ao documento que ele trouxe aqui pra gente e ouvir a sua segunda história, que você falou que foram 2 casos, né? Nem eu quero provar nada, entendeu? Isso é uma coisa minha que eu estou compartilhando com pessoas que querem estudar também o assunto. E a humanidade tem que saber que existe. Exato. E existe, não é nada com um contexto espiritual que você tem que ser iluminado, porque tem muitos grupos na internet que pessoa vendendo curso, ganhando dinheiro, fazendo retiro, fazendo até aqueles rituais de ayahuasca, que você fica muito doido, e as pessoas falam que tem contato com extraterrestre, não sei o quê, e cara, não é nada disso. Eu não quero vender palestra, não quero vender curso, e pelo contrário, não quero nem aparecer, né? Então, assim, não, perfeito, meu objetivo, cara, não é esse. Meu objetivo é compartilhar o que eu vi e o que eu estou estudando até agora. A conclusão que eu tirei e as coisas que eu vi. Perfeito. Então você falou pra gente que essa foi o seu primeiro contato com isso e você teve um segundo caso, não é isso? Isso. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Então vamos lá, como se o primeiro já não tivesse sido chocante o suficiente. Vamos lá, Sr. Grush, conta a sua segunda experiência com a ufologia no Exército. Segunda experiência foi alardada por um prefeito do Pará. Eu não posso falar o nome, mas vocês nos casos aí, vocês vão ver no Google aí, a cidade que teve bastante alerta. A gente se deslocou para lá numa aeronave, ficamos acampados na região. Peraí, rapidinho, que ano que foi isso? Foi 2006, de 2006 para 2007, eu tinha sido promovido na época, eu fui por aí, nessa fase. O tempo passa rápido, a gente se envolve. Sim, eu te entendo. Então, assim, a gente foi pra lá, vamos sem rodeios, tá? A gente foi pra lá, ficamos acampados, montamos o perímetro, montamos as câmeras que tinha pra montar e levamos a guarnição. Parte fica responsável pela segurança da equipe, outra parte fica responsável pelo estudo. Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Ficamos lá uma semana, rendeu só uma noite. Nessa noite, limpa, clara, tá? Uma noite assim de cinema. Nessa fazenda que a gente estava, veio um objeto mais ou menos triangular, não é aquele triângulo, é um triângulo meio arredondado, na mesma luz, na mesma espécie de luz que eu vi em 1993, 94, no mesmo jeito de luz, no mesmo jeito. Só que essa luz era tão forte que eu não podia ver dentro dela, eu não podia ver o que era. E ela era forte e fraca ao mesmo tempo, sabe aquela luz assim âmbar? Ela não é uma luz meio fosca, é mais ou menos assim. E aí esse objeto veio parando um rio, tinha perto assim, parando o rio, mais ou menos a altura de uns 200 a 300 metros, mais ou menos isso, pairando, e ele veio, deu 2 giradas em torno do seu próprio eixo, e passou a distância mais ou menos nossa, assim, de uns 300, 400 metros, mais ou menos isso também. E o que acontece? Esse objeto, ele parou, e simplesmente assim, ele foi pra cima como se fosse um elevador. Foi lá, até sumir, ficar do tamanho de uma estrela praticamente. E nós focando nele, né? Nós ali, esse cara tem que sair de lá. E ele ficou do tamanho de uma estrela. E passou o quê? Mais ou menos uma hora, mais ou menos isso. Passou esse tempo. Aquele objeto desceu. Desceu da mesma forma que subiu, desceu como se ele soubesse que a gente estava ali. Parece que ele sabia que a gente estava ali. Desceu, só que ele ficou mais alto, ele deu 2 voltas bem em cima de nós. Mas como se a gente tivesse, vocês estão aí, eu sei que vocês estão aí. Deu 2 voltas em cima de nós, assim, deu 2 giradas de novo no seu próprio eixo e desapareceu. Isso tudo tem fotos, tá? Então,
tanto a aeronáutica como o exército, eles sabem da existência disso, sabem, tem documentação, só que o que eles não revelam, porque o que eles têm são fragmentos. Eles têm parte das respostas, eles sabem que existe, mas não sabem quem são, de onde vem, nada. E não vão, e nenhuma força vai alargar isso, porque vai bater de frente com as religiões, vai bater de frente com o mercado econômico, vai estragar muitas coisas para eles, né? Então, uma nova civilização chegando aí traria um colapso para quem está no poder. Seria mais problema do que solução. E eu sempre falo assim, se esses caras dessem algum contato pra gente, quisesse dar algum contato pra gente, eles já teriam dado. Então, eles estão nos observando, nos estudando o nosso planeta de alguma forma, e eles não querem se mostrar. Você tem alguma hipótese do porquê eles estarem fazendo isso? Cara, eu acho que, pelo que eu vi a história, assim, começou essas aparições mais frequentes e mais documentadas da Segunda Guerra Mundial pra cá. Eu acho que no momento que o ser humano começou a mexer com a bomba atômica... Chamou a atenção. Ele mexeu não só no nosso mundo, porque o que acontece? O mundo atômico, se você analisar a cadeia de átomos, prótons, nêutrons, estudar um pouco da física, né, você vai saber que ela mexe desde as moléculas mais pequenas até as maiores da matéria. E eu acho que o universo tem um entrelaçamento quântico aí, deve ter dimensões paralelas, que a gente vive muito pouco, né, aqui na Terra, para dizer assim, só 70 anos e depois acabou essa energia aqui, essa consciência acabou. Eu acho que deve ter andar de cima, andar de baixo, andar no meio, porque não tem outra maneira de um objeto aparecer na tua frente e desaparecer. Concordo. Ele foi para outro universo, ele foi para uma dimensão paralela, porque o fato do casco da nave ser totalmente maciço, sem dobra, sem nada, e ele emitir a própria energia do casco, então ele usa essa energia ou com eletromagnetismo ou com antigravitacional, de alguma forma assim. Esses geradores dessa nave devem emitir essa energia do casco para se locomover e para materializar aqui e sair daqui ao mesmo tempo. Entendeu? Por isso não tem janela, por isso ele não tem uma propulsão de combustível que nem a nossa. Então não tem outra maneira de ser esse movimento desse objeto, a não ser com antigravidade, com moléculas atômicas, né? Eles se locomovem dessa maneira. Eu posso te falar assim de quase 100% de certeza que o casco da nave é o condutor de energia principal, tá? É o condutor de energia em todos os casos que eu vi. E esses caras sabem onde é que a gente tá, sabem onde é que tá nossas armas, sabem e daí eles vêm estudar, eu acho que o nosso equilíbrio, alguma coisa assim, nos monitorar, porque o universo, por exemplo, se explodir a Lua, o que acontece com o nosso planeta? Ela nem precisa vir para cá se chocar com a Terra. Se você explodir ela, o que acontece com a nossa maré? Então a gente depende dela para estar no nosso eixo aqui, para estar na nossa órbita. Então acho que uma coisa depende do outro no universo. E todos esses planetas aí que a gente se julga vazio, talvez tenha vida numa forma quântica que a gente não sabe, no nível quântico que a gente não sabe. Porque não é possível um universo desse tamanho estar vazio. Cara, porque o nosso conceito de vida é o que a gente tem na Terra. Pode existir formas de vida fora da Terra que a gente não considera vida, mas são. E aí eu acho que é na forma de plasma, né? Que aí o religioso, o defeito da nossa civilização é o dogma religioso e a religião institucional. As religiões fizeram um desfavor com a humanidade. Porque o nosso passado foi apagado e as tecnologias, as civilizações que deixaram muita coisa aí pra gente foi apagada. Que se você não está de acordo com o que eu quero, você é do demônio, você é do não sei o que, você é do anticristo, e eles começam a te taxar, te perseguir na internet, e vem aqueles stalkers, aquele povo todo de hoje aí, né? E deixa muitas vezes pessoas inteligentes, estudiosas no silêncio. Exato. Tem muito cara bom aí que tem muito a contribuir com a gente, talvez até general que tem aí um acervo gigante em casa, que quer contribuir com a humanidade, com os estudos que a gente faz, né? Ô, Sr. Grush, é porque desde pequeno, desde criança, a humanidade inteira foi ensinada com certos dogmas religiosos, e a partir do momento que você vai contra isso, você é visto como diferente ou errado. Exatamente. Daí tem pessoas que acabam não estudando de maneira com a ciência,
com a realidade, assim, como o ponto de... a tua base de estudo tem que ser a ciência, tem que ser coisa palpável, tá? Não pode ser a religião, tá? Porque se tu misturar um disco voador com religião, é a mesma coisa que tu pegar um iPhone e misturar ele com a religião. Tu tá negando já o que você tem, então você vai dizer que o iPhone é mágico, que ele tira a tua foto, te filma. Eu sempre falo para as pessoas tirarem um pouco essa ideia de misticismo e tal, porque essas coisas são máquinas feitas com algum material, feitas por alguma mão de obra. São máquinas, não são objetos etéreos, intangíveis, intocáveis. Não, são máquinas. E máquinas são suscetíveis a erros. Por isso que a gente tem quedas, esse tipo de coisa. Exatamente, e eu te falo o seguinte, o objetivo deles aqui é nos espionar, nos estudar, pra ver até que ponto a gente chega sem fazer merda. Nós estamos perto de fazer uma merda muito grande, hein? Que o mundo deles deve estar atrelado ao nosso de alguma maneira. Ou um universo paralelo, alguma outra dimensão. Algum problema aí que esses caras vêm aí, voltam, entram sorrateiramente. A minha irmã foi perseguida por, uma sonda ufológica, mais ou menos uns 15, 20 quilômetros de moto. Ela e o colega dela, assim, nos campos de noite, assim, na estrada de chão. E várias vezes ela já enxergou, tá? Então, assim como a gente envia um drone, esses caras enviam uma sonda. Eu não vou nem questionar sobre isso que você fala, essas coisas que você conta não, porque todo mundo que escuta aqui o podcast já sabe. Eu tive um avistamento há coisa de 3, 4 anos atrás, e eu vi basicamente o que você viu voando em cima da minha casa. Lento, sem barulho nenhum, mas assim, muito lento, saca? E, cara, não tinha propulsão, não tinha hélice, tinha nada. Não tem, nada, nem janela. Nada. Foi liso. Cara, eu até falei, pessoal, que eu vi quando bateu um reflexo do início até o final dele, que era uma coisa assim, de um metal polido, um prata esbranquiçado, alguma coisa assim, e tinha uma cúpulazinha em cima, e embaixo era bem achatado. Então, meu amigo, eu não preciso, igual você falou, eu não preciso provar nada pra ninguém. Não, eu vi, eu sei o que eu vi. E aí a gente junta, assim, um grupo de estudos e faz assim, junta um pedacinho que você estudou com um pedacinho que eu estudei. Exatamente. E a gente vai chegando num relatório final e montando alguma coisa concreta para passar para as pessoas que se interessam seriamente pelo assunto. Isso entende? mesmo. Porque tem gente que quer explorar, quer vender palestra, quer vender curso, mas tem muita gente boa que estuda o caso a sério, né, que não tira ninguém pra chacota, mas também, né, quer saber das coisas, que nem você tem um caso ali, um relato, você vai ouvir a pessoa e tirar o que tem de bom e o que você acha que não é correto. Então, e você monta em cima daquilo que você tem. Então, assim, o que eu posso te dizer é que esses objetos, eles são logicamente extremamente avançado, mas o potencial dele ali é a energia. O segredo dele está na energia e ele usa o casco da própria nave, do próprio objeto, para se deslocar. Eu acho que ele provavelmente tem uma tecnologia antigravitacional, né, que anula as forças em volta dele. Isso aí a gente já tem uma prova aqui na nossa tecnologia arcaica, que é o eletromagnetismo. Os trens flutuando lá no Japão, lá. Os hipercondutores. Como é que um trem daquele tamanho com tantas toneladas flutua? Eletromagnetismo. Pois é. Deve ser isso aí mais ou menos o conceito, né? Atrelado a uma maneira, um reator ali subatômico, um reator de partículas que emite essa energia atômica ali para o casco da nave, e ele vai para lá e para cá e some, mais ou menos isso, eu creio, né? Sim. Senhor Ufudjek, o que você achou dessa conversa toda aí? Qual a sua opinião? Cara, ainda estou digerindo tudo isso. Eu vou precisar de um tempo para analisar tudo. Eu também passei a noite, claro. Eu falei com ele que a gente conversou ontem e tal. Ontem que nós vimos a foto, né, da nave lá, que é uma foto, assim, bem legível. Não dá pra falar, assim, que não é. Não é um borrão. Eu não vou entrar em detalhes, mas dá pra ver o que tá lá. E, putz, eu remoí isso a noite inteira. Eu falei com ele que eu tava ansioso pra conversar com ele aqui. Muito. Aquela foto foi feita mesmo em Morretes? Tudo que eu tenho aí é essa impressão aí, cara. Agora, se não é, vamos dizer assim, né? Deixa estar, que o tempo vai dizer. Né? Eu tenho certeza que foi tirado, que estava lá. Tem até a plantação de pinheiro americano ali perto, ali, e os fios da rede passando do lado.
E é isso aí, cara. Eu tenho aqui nos meus arquivos, vou guardar isso aí pra posteridade, contar a história pros meus netos, pros meus filhos. Não quero de forma alguma aparecer com isso aí. Quando vocês tiverem coisas legais aí, me mande, que eu sou Com certeza também, como vocês, tá? Compartilhei minhas histórias aí com vocês e espero que alguns detalhes que eu citei possa acrescentar nos detalhes que vocês recolhem por aí também. Não quero de forma alguma aqui que vocês me digam assim, acredita em mim, eu tenho aqui, não sei o que. Não quero, tá? Não quero. Eu quero que vocês tenham também o benefício da dúvida e vamos estudar como eu estudo. Perfeito, meu amigo. Tamo junto. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje nós trouxemos mais uma pessoa aqui que se dispôs a falar o que sabe, contar o que descobriu e compartilhar isso com a gente. PH, mas aí quem é a pessoa? A pessoa não mostrou, não falou o nome, cadê a foto? Você não vai mostrar? Novamente, ele se disponibilizou a mostrar isso pra gente, somente pra gente e na nossa confiança que nós não vamos divulgar, porque ali na foto, como ele mesmo falou que foi ele que produziu esse material para ser arquivado e tal, tinham dados ali que poderiam entregar com quem nós estamos conversando. Então, melhor não. A parte do documento que pode ser divulgada está aí, vai estar no Instagram para vocês darem uma olhadinha. E é isso. E se alguém mais do meio militar ou que tiver alguma coisa assim nesse sentido, quiser conversar com a gente sem se expor, é só entrar em contato que nós estamos aqui abertos a bater aquele papo bacana. Fechou? Siga o Orofujack. Recomendo para nossos ouvintes o canal Fenômeno e o site Fenômeno, que está de volta lá com matérias bombando todo dia. Isso aí, PH. Portal Fenômeno está de volta ao ar. Nós temos artigos aí sendo publicados todos os dias, 2, 3, 4 artigos às vezes, e com materiais exclusivos, né? Hoje eu subi para o portal alguns documentos oficiais do governo da Itália. Eita! Coisas que nem caiu na mídia ainda, já está lá. Então, não perca tempo, dá uma olhadinha, dá uma passadinha lá e confira todo o acervo gigante que a gente tem lá. E lá no canal a gente também tem muito conteúdo. Toda semana tem live, tem vídeos novos estreando, tem muito material, muito conteúdo legal lá para você assistir e se manter informado sobre a questão ufológica. É isso aí. Eu não vou deixar nada na descrição do episódio, porque não tenho como deixar nada hoje, mas lá no Instagram eu faço questão de deixar esse documento para vocês darem uma olhadinha. Dê um pulinho lá e confira esse documento que foi divulgado, que agora todos podem pegar e dar uma analisada aí. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos e revelações surpreendentes. E não poderia ser diferente, nunca se esqueçam que aqui nós só trazemos os relatos, nós só contamos as histórias. Acredite se quiser.